Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Léo Lopes e é com prazer que a gente começa aqui mais uma temporada do Longe de Casa, o podcast da SAP Concur, podcast que você ouve aqui, que você assiste aqui agora também nesse novo formato no canal do YouTube da SAP Concur e que você já ouve tradicionalmente em todas as plataformas de áudio, começando essa temporada 2023 com um tema extremamente relevante no momento que a gente está vivendo e com convidados que vão agregar bastante. Hoje eu não tenho aqui a presença do meu amigo Rodrigo Murad, porque eu tenho uma outra presença aqui da SAP Concur junto comigo. Meu amigo Wagner André, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui, estúdio muito bacana. Gostou? Muito. Ficou bonito, né? SAP Concur ao Longe de Casa merece. Sem dúvida alguma. E é a primeira vez que eu participo desse podcast, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que se conheceu ano passado, na última edição do Concur Show, né? Temos muita coisa começando aí também já em 2023. Muitas perspectivas. Muitas perspectivas e vamos falar de economia. Hoje começando com o pé direito, porque o ano começou aí com expectativas. Será que essas expectativas estão começando a se concretizar? Será que o jogo está virando? O que isso reflete dentro das empresas também, com relação a controle de custos, que é tão importante, que a gente fala sempre aqui, né? Sim. Ótimo tema para a gente começar a temporada. Sem dúvida, sempre tem muita oportunidade. Muita oportunidade. A gente tem aqui uma convidada hoje, né, que traz um case de um parceiro da SAP Concur, que é a Bianca. Tudo bem, Bianca? Seja bem-vinda. Tudo bem. Diretamente da Leroy Merlin, ou falamos Leroy Merlin? Bom dia, obrigada pelo convite também, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, né, podendo agregar aí com tudo que a gente viveu nesses últimos anos aí de transformação. E a Concur pôde nos ajudar bastante aí nesse período. Que bom, que bom. Obrigado você por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. E temos aqui pela primeira vez, nesse novo formato aqui também, no Longe de Casa, uma pessoa que dispensa apresentações, mas o protocolo me obriga a apresentá-lo aqui também. Nosso amigo economista, jornalista Luiz Arthur Nogueira, que prazer ter você de novo. Agora, finalmente, ao alcance das mãos, mais uma vez. Seja bem-vindo ao Longe de Casa. Tudo bem, Léo? Que prazer. Olá, Bianca, Wagner. Olha, uma satisfação a gente poder vir aqui fazer esse bate-papo, falar sobre o momento econômico do Brasil, do mundo, oportunidades para as empresas, né, Wagner? Cortar custos, que é sempre muito importante. E aqui é que eu falo, né, Léo? No Brasil, de tédio, a gente não morre. Então tem novidade todo dia, assunto não falta. A gente tem assunto para umas 10 horas aqui. Legal que o que você chama de novidade, muita gente chama de susto, né? É, também. Emoções. Emoções. Como diria Roberto Carlos, muitas emoções. Mas antes da gente entrar logo no tema, vamos aproveitar que você está com a fala, Luiz? Eventualmente, para quem não te conhece, uma rápida apresentação. Quem é Luiz Arthur Nogueira em 2023? Vamos lá. Bom, eu sou economista, jornalista, faço palestras. Atualmente eu sou comentarista e apresentador na Jovem Pan News. Sou colunista na revista Isto é Dinheiro. E também estou à disposição nas minhas redes sociais. Meu Luiz é com S, meu Arthur é sem H. Então, o @Luiz Arthur Nogueira, vocês me encontram nas principais redes sociais. E você, Bianca? Fala um pouquinho pra gente de você. O que você faz, quanto tempo você tá lá na Leroy Merlin. Leroy Merlin, vamos falar Leroy Merlin mesmo? É Leroy ou Leroy? Eu nunca sei. Leroy Merlin. Leroy Merlin, maravilha. Conta um pouco de você pra gente. Eu sou Bianca, eu sou analista da área hoje eu tô na área de projetos, na Squad de projetos financeiros na Leroy Merlin, já tem um tempinho lá, tenho 16 anos de empresa. E participei ativamente aí da implantação do Concur dentro da Leroy Merlin, então foi uma transformação muito legal, uma experiência muito calorosa pra gente, muito legal mesmo. E hoje eu atuo no financeiro, trabalhando com diversas frentes, né? E aí tô à frente aí do projeto do Concur dentro da Leroy Merlin. Quanto tempo já tem essa implantação? 3 anos. 3 anos. 3 aninhos. Até recente, né? Mas sim, pegou sim. toda essa novidade agora que a gente viu nos últimos anos, né? É um período de pré-pandemia, então foi um pouquinho antes. Nossa, o desafio, né? A gente implantou em março, em poucos dias já, todo mundo março em casa. de 2020. E aí todo mundo em casa, então quando voltou, já voltou com uma nova ferramenta, com uma nova transformação e a gente tá aí
Legal a gente entender um pouco dessa história também, desse desafio, né? A gente se preparou agora para controle de custos e viagens corporativas. Não tem mais viagem corporativa durante 2 anos. Exatamente isso, foi o que a gente viveu. Legal a gente trazer essa história, obrigado demais. E você, Wagner, conta um pouco pra gente, pro nosso ouvinte, agora também telespectador, quem é você lá na Concur, quanto tempo você tá lá, o que você faz? Legal, bom, primeiramente eu sou pai da Mariana, da Olívia, do Davi, da Tequila, que é uma pincher de 1,9 kg, né? E nas horas vagas, na SAP... Quando me sobra tempo, quando sobra tempo na SAP, eu sou Head de Value Experience, que é uma área de consultoria de negócios para apoiar os nossos clientes a obter o melhor da solução para a gestão de gastos, para fazer com que os clientes possam transformar a redução de custos em melhores resultados de negócios, em mais venda, em melhor resultado para o negócio em si do cliente, né? Já faz aí, então, estou para completar meus 5 anos na SAP, mas um total de quase 20 anos na indústria de software. 15 anos foram apenas com soluções de CRM, que é uma complexidade também tão grande quanto esta de finanças, né? Mas é uma área, para mim, que sou formado em ciência da computação, muito satisfatória, porque nós trazemos soluções, nós trazemos oportunidades de melhorias para as empresas, e isso traz uma satisfação pessoal, inclusive, né? Maravilha. A gente está falando, você falou oportunidade de melhoria, e aí a gente quero fazer o gancho aqui para entrar no nosso tema de hoje, porque a gente tem que falar, obviamente, o assunto desse primeiro episódio dessa temporada é economia, né? A gente começou aí 1 ano, governo novo, tudo isso que está acontecendo nesse início, a gente vem de um retorno, né, ainda de pós-pandemia, uma coisa que ainda não tinha engrenado tanto, e puxando aqui com o Luiz, que ele falou das surpresas, né, dos sustos e das novidades, vamos começar falando de Brasil, falando de macro, né, Luiz? Como que estava ali no comecinho do ano, expectativa, agora já 3 meses, 4 meses, quais são aí para onde que essa canoa vai navegar? Boa, Léo. Bom, o seguinte, primeiro a gente precisa entender, é um governo novo, todo início de governo, obviamente, pressupõe mudanças. Nesse caso em particular do Brasil, foi uma mudança grande, a gente vinha de um governo mais de direita, entrou um governo mais de esquerda. E isso na economia também significa uma mudança de agenda econômica, era uma agenda econômica bem liberal, agora vem uma agenda econômica que mescla intervenções do Estado na economia. Isso por si só gera muita expectativa, muita ansiedade no mercado financeiro, no mundo empresarial, em todas as áreas da economia. Está todo mundo muito ansioso para saber o que vai acontecer. A gente tem aí praticamente 4 meses, como você bem disse, o que já deu para entender até agora do que deseja, em termos econômicos, o governo Lula, né? É um governo que vai ter algumas missões importantes. Uma delas envolve contas públicas, que é o grande gargalo do Brasil. O Brasil é um país que vive com problemas de contas públicas, sempre no vermelho. Então a grande novidade do ano, trazida pelo novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o arcabouço fiscal, que nada mais é que uma nova regra de contas públicas para substituir o teto de gastos que a gente tinha desde o governo Michel Temer, né? De forma bem simplificada, qual é a ideia do arcabouço fiscal? É limitar o crescimento das despesas e atrelar isso conforme as receitas vão crescendo. Ou seja, quanto mais o governo conseguir melhorar as receitas, mais ele vai ter espaço para gastar. Se ele não conseguir aumentar a receita, ele vai ter menos espaço para gastar. A expectativa da equipe econômica é que com essa regra você não tenha uma explosão de gastos, você não fique no vermelho e já a partir do ano que vem você zere o rumo das contas públicas para em 2025 voltar para o azul, ou seja, um país que vai arrecadar mais do que gasta. Então, o princípio tá bom, tem toda a lógica, governos responsáveis têm que ficar no azul mesmo, é uma ilusão a gente achar que tudo bem, o governo pode gastar mais do que arrecada e a sociedade se vira, ele se endivida, gera inflação, isso é uma grande ilusão, a gente já tentou isso no passado, não deu certo, a gente tem um vizinho aqui, Argentina, que faz isso
de forma recorrente, o resultado é trágico. A gente tem hoje na Argentina uma inflação acima de 100%. Então mostra que essa não é a forma. Então, nesse aspecto, o governo Lula está no caminho certo. A única ressalva que eu faço é que o projeto de contas públicas, ele foca muito mais no aumento de receitas do que no corte de despesas. E aí, para nós aqui, que conversamos com o mundo empresarial, qual é o recado que fica? Vamos preparar o bolso, porque nós, empresários e nós, consumidores, ao longo do tempo, vamos pagar uma carga tributária maior. Então, esse, na minha opinião, não é o melhor caminho. O melhor caminho seria, sim, buscar aumento de receita, ok, mas de alguma forma que o governo mostrasse uma intenção maior de também reduzir os seus gastos, ganhar eficiência. Seria como assim, pegar concurso e colocar dentro do governo para cortar despesas. Então, tudo que a gente falar aqui hoje sobre como os empresários devem lidar com suas finanças, procurando eficiência, melhorando os gastos, reduzindo os custos, valeria para o governo. Perfeito. Desde que o governo estivesse disposto a fazer isso. Então, num primeiro momento, não me parece que ele esteja disposto. Ele está muito focado, de fato, em aumentar os gastos, mas pelo menos, insisto, há uma boa notícia, em que ele admite que ele só vai aumentar os gastos até o limite de 70% do que ele conseguir aumentar a receita. Então, pelo menos tem uma trava aí que impede o Brasil de seguir o mau caminho da Argentina. Isso é um negócio que nunca encaixou na minha cabeça, né? Como é que você controla, tenta aumentar a receita, mas não diminui a despesa, né? Então, não bate a conta, né? Bianca, uma empresa que tivesse um raciocínio desse, não duraria quanto tempo? Não. Né? Agora, nesse sentido, como que já está sendo sentido, por exemplo, dentro da Leroy, esse momento econômico já dá para dizer que está nesse caminho corporativamente falando também? As empresas já estão começando a perceber isso ou a realidade é um pouco diferente? Sim, já dá para perceber e é super importante ter um controle, né, desses gastos com colaboradores, com todas essas questões de idas e vindas, viagens, né, até para que a empresa consiga se manter, né, então é super importante a gente estar ali controlando a ida e vinda dos colaboradores ou até os gastos da empresa no geral, porque se a gente não fizer esse controle, a empresa não consegue seguir adiante. Eu acho super importante, a gente já consegue perceber isso, já começa a se movimentar diante desse cenário, assim como o Luiz já colocou. Ô, Léo, só desculpa te cortar, assim, em cima do que a Bianca falou, faltou só eu colocar na introdução, até para todo mundo ficar na mesma página, que é o rápido cenário econômico para esse ano. Sim, claro. O Brasil vai crescer menos esse ano, não só o Brasil, o mundo inteiro. É legal que todo mundo entenda isso, por quê? Porque a gente teve, por conta da pandemia e até da guerra da Rússia na Ucrânia, a inflação explodiu no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Isso obrigou todo mundo a subir juros. O nosso Banco Central subiu e os principais bancos centrais do mundo também subiram. A alta de juros esfria a economia. E esse esfriamento da economia a gente está sentindo agora em 2023. Então, só para a gente ter uma ordem de grandeza, o ano passado, na média, o mundo cresceu 3,4%, a economia na média. Esse ano vai crescer 2,8%. Parece pouco, mas é uma queda relevante na média do mundo. E o Brasil? O ano passado cresceu 2,9%, esse ano minha projeção vai crescer em torno de 1,2%. Então repare que o Brasil vai crescer bem menos do que cresceu o ano passado. E aí, a importância do que falou a Bianca. Se é verdade que a economia vai crescer menos e as empresas vão ter mais dificuldade de conseguir ter um grande crescimento, e claro que isso vai variar de setor para setor, nada melhor do que para garantir o resultado final, que é o lucro, você cuidar da despesa. Por quê? A receita não vai disparar, porque não é um ano em que ela vai bombar mesmo. Então, se a gente cuidar bem da despesa, a gente garante o lucro no final do ano. Perfeito. E o que a Bianca falou também, por exemplo, a implantação da Concur lá na Leroy um pouquinho antes da pandemia começar. Foram 2 anos de uma adaptação que o próprio sistema teve que passar por isso, né? E a gente não sabia o que ia acontecer, né? Sim. Então, eu queria entender um pouco dessa experiência, de como foi essa adaptação nesse momento tão inseguro que a gente estava passando e agora já nessa situação agora que a gente está vivendo de, acredito, uma utilização plena, digamos, dos recursos disponíveis, né? Sim.
No início, né, tem aquela mudança mental, né, dos colaboradores, porque a gente utilizava um outro tipo de ferramenta, na verdade uma transação dentro do sistema. Uhum. A gente pegou alguns pilotos, alguns diretores, algumas pessoas que viajavam mais, assim, porque a gente já estava entrando meio que na pandemia. Fizemos pilotos com essas pessoas, elas iam criando despesas e a gente foi ali acompanhando os diretores, as secretárias, para ver como que ia funcionar. Deu super certo, né? A gente não fez um público grande, não pegamos os 10 mil colaboradores para fazer. E aí, diante disso, a gente foi fazendo por área, diretoria financeira, diretoria de marketing, diretoria de RH, enfim. E com isso foi meio que mudando, olha, mas será que vai dar certo? Será que não vai dar? E a gente foi conseguindo fazer com que as pessoas entrassem nesse novo modelo do digital, da transformação, de você não precisar levar a notinha física, de você poder tirar foto da sua notinha, de você poder digitalizar, né? No começo daquela, será que vai dar certo, será que não vai dar? Mas hoje todos já usam, todos agradecem, a experiência do usuário mudou muito, a questão das rastreabilidades de comprovantes e de coisas que eles lançam, né, dentro da ferramenta também foi muito transformadora para a Leroy Merlin como empresa, porque hoje a gente não abre para os 10 mil colaboradores, porque não são todos que viajam, né? Uhum. Mas para os que já utilizam hoje, foi de grande transformação e hoje, pós-pandemia, a ferramenta foi, assim, um sucesso para a gente e está sendo muito legal a experiência. Ô Wagner, é legal esse depoimento da Bianca, porque a gente até viu na primeira temporada, né, do Longe de Casa, todos os parceiros que passaram por aqui, todo mundo sempre levanta a questão do fantasma das notinhas. O fantasma das notinhas fantasmas, né? Sim. As notinhas que apagam da carteira, sim, que somem as despesas. E a gente sabe, né, que a ferramenta da Concur, ela possibilita a segurança dos dois lados, né? Não só da empresa, tendo certeza dos gastos que estão sendo feitos, mas de que o colaborador vai ter, eventualmente, aquele valor ressarcido adequadamente e tal, evitando problema para os dois lados. Você lá no dia a dia, 5 anos você falou, né, de Concur que você tá. O quão comum é esse tipo de experiência e o quanto que agora, nesse momento que a gente está vivendo, economicamente falando, isso se torna fundamental para as empresas? É muito comum no sentido das pessoas, dos funcionários obterem essa satisfação da simplicidade do processo, né? Então, normalmente o processo anterior exigia muito mais esforço então não tem apenas a questão dele receber o reembolso do valor que ele pagou antecipadamente, mas existe também a facilidade, a agilidade para ele cuidar daquele processo que ninguém gosta de fazer. Sim. Né? Então tem esse ponto. A Leroy é um caso fantástico porque eles entraram no momento do monstro do recibo, então tinha aquela coisa: adeus papel, adeus recibo, posso rasgar. Eram os dois fantasmas, irmãos, o recibo e a planilha, né? Exato. Sim. Um trabalhando do lado do outro. E tinha uma coisa que eu fazia na época que eu achava interessante. Muitas vezes ia demonstrar a solução para a equipe responsável que estava avaliando soluções do mercado para adquirir, e eu batia a foto com o aplicativo e eu rasgava o recibo. As pessoas ficavam, pode, a gente pode eliminar. Aí um já falava, quanto que a gente gasta mesmo por ano para arquivar somente recibo de despesas, né? Porque aí já podia evitar aquele custo e você fazer uma análise de business case para o investimento da solução de software, né? Foi uma época bem interessante. Atualmente, a pandemia ela trouxe uma mudança. Então, quem tinha o processo manual, ou até de ter que entregar o recibo manual, mesmo que o funcionário envie por e-mail, mas já está digitalizado. Ele bate a foto, envia por e-mail, ou a empresa não adquiriu uma solução muito robusta, mas permite que o funcionário anexe o arquivo digitalmente em algum lugar, né? Então, alguma automação aconteceu, eu não me lembro agora automação analógica, semi-analógica, né? Eu não me lembro agora. O digital semi-analógico. No pós-pandemia, eu não me lembro de nenhuma empresa que está guardando o papel, que está guardando o recibinho. Sim. Viu? E aí, no cenário econômico atual, ontem, por exemplo, eu estava num evento com 35 CFOs, Arthur, e
E eles demonstraram ali tanto a questão das suas perspectivas econômicas, mas também das incertezas, né? Que envolve a questão do juro que está alto, Sim. que envolve a questão da incerteza, o que vai vir de reforma tributária. Mas o que não faltou foi tema para ser discutido sobre as incertezas, né? E, obviamente, era um evento patrocinado pela SAP Concur e eles entraram nesse tema sobre a questão dos custos. Muito claramente, o mercado, os nossos clientes e as empresas que avaliam os investimentos nas soluções da SAP Concur, eles buscam, neste momento de perspectiva de crescimento, mesmo que seja abaixo do que era esperado, espera sempre com crescimento reduzir ainda mais as despesas, né? Ter um maior controle. Então, obviamente depende do setor. Na pandemia, por exemplo, a indústria farmacêutica foi uma das que, se não foi a que mais cresceu, foi uma das que mais cresceram, claro, né? Sim. Mas existe, principalmente no setor privado... Enquanto uns se molham, outros vendem guarda-chuva, né? A gente viveu isso aqui hoje na chegada. Exatamente, mas existe justamente isso, Arthur, que sim, vamos crescer, mas vamos controlar os nossos custos, vamos aplicar um compliance, uma melhor governança sobre esses custos para que tudo seja feito com mais eficiência. Sim. Né? Com busca, obviamente, no lucro. Até porque, Wagner, a gente controla dentro da empresa de forma muito mais segura a despesa do que a receita. A receita a gente tem, Léo, uma expectativa de crescimento. Claro. A gente vai trabalhar para crescer a receita. Sim. Agora, o que a gente de fato controla é o que está dentro de casa. O que está dentro de casa? A despesa. O gasto é garantido, a entrada não, né? A receita é incerta. Sim, certo. Então é muito inteligente, em todos os momentos da economia, você controlar a despesa, sempre. Mas em momentos que a economia dá uma desacelerada como agora, mais ainda o foco tem que ser no controle da despesa. E uma coisa que a ferramenta também possibilita é a redução de desperdício, né? Sim. Porque esse também é um ponto fundamental, né? Falando aqui em macroeconomia, Luiz, o quanto se desperdiça em gasto público é absurdo, né, no nosso país. Investimentos que não dão em nada, coisas que simplesmente é um dinheiro que some, evapora, sublima, né? Agora, parece que tem aquela mágica de que sumiu, vai aparecer de novo. Numa empresa, se isso acontecer, é bancarrota, né? Não tem o que... Então, a questão do controle de desperdício também é muito importante, né, Bianca? Muito, muito, porque hoje a gente tem uma gestão de indicadores muito melhor, com qual tipo de despesa que está sendo mais gasta, sabe? O que a gente pode fazer para melhorar? A gente tem que rever a nossa política, será que a gente tem que conversar com as lojas, conversar com os líderes para ver onde a gente pode melhorar um pouco? Até foi comentado aqui sobre crescimento, tá? Para a gente abrir novas lojas, claro. Será que não dá para a gente dar uma segurada aqui nesses gastos de despesas tais? Ou, sabe, a gente tem uma gestão muito melhor de indicadores com a ferramenta Concur do que nós tínhamos antes da pandemia. Então, a gente tem um controle melhor, o que dá para fazer, o que não dá, só com a ferramenta Concur aí na nossa empresa. A razão dessa melhor gestão é a visão dos dados, a visão dos gastos. Então, vou dar um exemplo hipotético. A Leroy abre uma nova unidade, uma nova loja no Centro-Oeste. Né? O que vai acontecer? Até para a abertura da loja, funcionários de São Paulo estarão viajando mais para aquela região. Então, a empresa vai aumentar os gastos com companhias aéreas, com hotéis, né? Supondo que são 2, 3 lojas naquela região. Então, um gasto muito maior. Essa visão sobre os custos, sobre os gastos, traz a oportunidade de economias. Então a rota é esta. Quais são as companhias aéreas? E no Brasil nós temos poucas companhias aéreas, né? Quais são as companhias aéreas que operam essa rota? Em particular, são apenas 2. Vamos fazer uma negociação com a companhia aérea e especificamente para aquele hotel que fica bem ao lado da unidade que nós estamos abrindo, é um hotel familiar. Não está online para fazer uma reserva online. Vamos primeiramente tentar uma negociação com uma tarifa mais competitiva, né? Perfeito. Porque o olhar é ao longo, qual vai ser o período, seja da abertura e depois de operação daquela loja. Pro foco dessa abertura, 12 meses.
quanto que a Leroy iria investir para estes gastos que são necessários, né? Então a solução traz essa visão, traz estes insights, e as equipes que gerenciam esta ferramenta, né, podem apoiar a empresa não apenas em controlar os custos, mas gastar com mais eficiência. Maravilha. Inteligência. Então, essa coisa da inteligência no processo é uma das coisas que mais me fascina, sabe? Porque na sua fala anterior, eu lembrei que eu já trabalhei numa empresa que uma vez o RH deu como benefício pra gente um caderninho tipo Moleskine, que era para guardar os recibinhos com mais facilidade. Que era pra gente poder, e sabe, ele veio todo com as coluninhas e tal, pra gente fazer o controle. Então, porque eu trabalhava no departamento de relações públicas, eu viajava muito, né? Eu tinha muito, enfim, eu cuidava de comunidade japonesa, era uma multinacional japonesa, então eu tinha eventos, né? Um jantar, alguma coisa assim, negociação e tal, um patrocínio e tudo mais. Então tinha bastante disso, e eu era um departamento, tinha lá um certo orçamento. O benefício, a gente vai um negocinho aqui para facilitar a vida de vocês. Um Moleskine todo colunadinho assim, e um saquinho para facilitar, guardar os recibinhos e tal. Isso, olha, tem 10 anos, um pouco mais de 10 anos, não é um passado tão distante assim, né? E hoje a gente está falando de digital, algo que está na nossa mão, né? Exato. E que dispensa qualquer coisa. Agora, não é a questão do inusitado, né? Não é tão importante quanto o que isso traz de benefício. E isso acho que é fundamental, né? No momento que a gente está vivendo, o que a gente puder controlar a despesa para a gente poder saber exatamente aonde que a gente está indo, e isso reflete, eventualmente, em benefícios que são realmente aproveitados, né? Léo, e tem um outro ponto importante, que até a Bianca mencionou, que além do benefício do controle da despesa, que como o Wagner disse, primeiro tem que conhecer a despesa, né, ter acesso aos números para conseguir monitorar, você tem um ganho de produtividade dos colaboradores. Porque quanto menos tempo eles perderem fazendo esse tipo de controle de despesa, de prestação de contas, você está ganhando na outra ponta, que é você contratou um colaborador para fazer um determinado trabalho e entregar resultado, e não para perder tempo juntando recibo. Exato. Eu fico imaginando a reunião de brainstorming da galera do RH para definir esse benefício. O que o nosso colaborador precisa? Ele precisa de um caderninho para anotar e um saquinho para que aquele recibo não apague, né, durante o tempo, tanto tempo que fica no bolso. Mas talvez, Léo, há 10, 15 anos, o RH tenha deduzido que pelo menos dando esse caderninho, ele faria mais rápido, mais organizado e ganharia tempo. Com certeza foi um raciocínio visando uma melhoria de alguma forma, né? Muito amadora, mas era uma melhoria. Mas né? Era o que se tinha disponível como ferramenta, isso, né? Isso que o Luiz comentou foi tudo, porque hoje nas lojas, né, da Leroy, a gente tem um vendedor ali para atender os clientes, que Perfeito. É o que vai comprar os produtos, e o cara sai 1 hora da loja para poder ir lá na salinha fazer notinha por notinha dos gastos que ele teve, ele já está perdendo 1 hora de atender um cliente, que é o que a gente necessita para que a Leroy cresça mais e mais, né? Então hoje com a Concur ele tira as fotos, já imputa lá na ferramenta e tá feito. A gente vê nas avaliações do aplicativo, né? Seja para celulares Android, que é na Google Play, ou na Apple Store. As avaliações estão quase 5 dos usuários. São avaliações dos usuários no mundo inteiro. Avaliações no Brasil passam de 50 mil avaliações, nós temos quase 2 mil empresas clientes no Brasil atualmente, né? Com empresas que variam de 70 mil a 100 funcionários, né? Então é uma quantidade grande de pessoas que utilizam o nosso aplicativo, e essa mudança é uma das razões da satisfação, né? Agora, o que você puxou aí do caderninho, eu lembrei. Porque, na verdade, eu estou na Concur há 5 anos, mas eu já utilizo o Concur há 10 anos. Agora, antes desses 10 anos, eu tinha que escanear, porque eu sempre trabalhei na indústria de software, mas aí eu ia naquele scanner,
aquele scanner da HP, fantástico, Sim, era enorme. Aí eu colocava os recibos, eu Era tipo uma máquina de Xerox com tampa, né? O sistema me dava uma capa, eu tinha que imprimir. Também tinha que entregar o recibo físico. E nessa companhia ia pra Índia, digitalmente ia pra Índia. Aí uma equipe, um BPO, fazia a revisão, imprimia uma brochura, imprimia uma brochura, mandava encadernar. E eu recebi o reembolso, acho que uns 40, 50 dias depois. Nossa. Não tenho saudade dessa. Eu já tive casos de pagar jantar para um stakeholder, não lembro se era cliente, se era patrocinador, não sei. Sei lá, o equivalente hoje a uns R$600, sei lá, um jantar para 3 pessoas. E o recibo perdi, foi embora. E morreu. E assim, eu ganhava bem menos do que hoje, né? Então, tipo, você imagina como não foi o meu desespero, pai de família com 2 bocas para sustentar. E assim, então, né? Mas cadê o recibo? Entendeu? E eu não tinha cartão corporativo. Era essa política de, não, você paga, depois você traz, a gente reembolsa. E morreu essa grana. Essa questão de extravio na Leroy, o colaborador mandava, né? Fora os malotes, que a gente tinha que receber 300 mil malotes, porque a gente tem quase 50 lojas, 60. O que isso movimenta de RH para poder, né? Não sei se é RH, qual o departamento que gerencia isso depois. Lá na Leroy é Serviços Gerais. Então, todo dia, todas as lojas mandavam malotes e mais malotes. Aí a contas a pagar descia, pegava malote, subia com malote. Quando ia conferir, tava faltando notinha. Aí, invariavelmente. Colaborador, e-mail pro colaborador, olha, seu relatório veio sem o comprovante. Ele respondia, não, eu mandei, não, você não mandou, que dia que você chegou? Então era aquela confusão. Olha o tempo que se gasta, né? Exatamente. Aí você vai ver uma despesa de R$20, não vale o tempo gasto. Até menos. E aí o colaborador falou que mandou, e aí a gente não recebeu, e o gerente, põe o gerente no meio, põe o gerente da área, e, olha, falou que não recebeu, mas eu mandei. E aí se imprimia uma declaração de extravio. Aí a pessoa tinha que preencher, Bianca Silva dos Santos. Tinha processo pra isso, né? Tinha um processo pra isso. Perdi a notinha, perdi não, né? Porque ele nunca fala que perdeu, mas extraviou a notinha de R$10, aí imprimia, a pessoa assinava, o gerente da pessoa tinha que assinar. Se o gerente da loja estivesse de férias, o diretor teria que assinar. Mandava isso por e-mail, aí anexava, ficava parado o relatório dele numa caixa, né? Que eu já fiz essa parte lá no controle. Então eu posso falar que eu já ficava uma caixinha lá. Eu já estive nesse lugar. Eu já estive, ficava uma caixinha do lado com os relatórios pendentes, com o extravio. Aí eu esperava chegar a carta, pegava o comprovante, procurava o nome da pessoa, grampeava, aí sim eu podia fazer o reembolso da pessoa. Fora isso, hoje... E você vê uma despesa de R$10. Ô, Léo, o quanto que não se gastou no processo por causa desses R$10. Exato. Claro que pro colaborador, eu vivi isso na pele, são R$10, eu preciso do meu dinheiro de volta. Mas o quanto que não teve de gasto e desperdício de processo... Pra empresa não faz sentido, né? Não faz Só sentido. o que ela gastou com impressão, com o grampeador e o tempo do funcionário... E as pessoas todas envolvidas. Claro. Agora, isso é muito legal pensar o seguinte, que a gente às vezes não para pensar. Um país é o conjunto de tudo que ajuda ele a ser formado. Então, começa no indivíduo, família, cidade, estado. O quanto que isso tudo, no exemplo do começo da Bianca, por exemplo, somados num universo de 200 milhões, quanto tem 220 milhões de habitantes hoje no Brasil? Isso. O quanto que isso não contribui para a economia chegar onde está? Sim. Sem dúvida. Né? Essas coisas que a gente precisa pensar desde o ambiente familiar, Sim. Principalmente no ambiente corporativo. São 10 mil colaboradores da Leroy no Brasil? Aproximadamente 11 mil colaboradores. Você imagina você controlar isso tudo de uma maneira eficiente. E isso multiplicado pelas empresas que existem no Brasil e o quanto que não se obtém de melhoria numa macroeconomia por conta desse controle. Ô, Léo, a palavra mágica é produtividade. Produtividade. O Brasil passou os últimos 30 anos, a gente teve um boom. Nós somos a geração, né, de pais que tiveram muitos filhos. Sim. Quando a gente entrou no mercado de trabalho, foi uma massa que entrou e o Brasil cresceu muito pela simples entrada de muita gente no mercado de trabalho. Isso por si só faz a economia crescer. Uhum. Agora a gente está vivendo um outro momento em que as famílias estão cada vez menores,
os casais estão tendo menos filhos, com exceção do Wagner, que ele citou aqui uns 7, 8 filhos, né? O pessoal tá tendo menos filho. Tem mais um chegando. Já providenciei a vasectomia, tá tudo certo. Né? Tamo junto. Eu tenho 3 também, cara. Boa. Enfim, mas na média, a sociedade... A fato é, hoje em dia, na média, um casal, portanto, tem 2 um filho, pessoas, né? tem menos do que 2, portanto, tá Sim. caindo a população, né? A geração dos meus pais era isso aí, era 3, 2, 3, 4. Exato, muito comum. Uhum. Então, o que vai acontecer agora? Não vai dar para o Brasil continuar crescendo só com a chegada de mais pessoas. Não, com certeza. A gente vai ter que ter, com as pessoas atuais, elas precisam produzir mais. Então, ganhar produtividade passa a ser não só uma obsessão das empresas, mas passa a ser uma obsessão do país. Uhum. Ou a gente melhora a produtividade da sociedade, ou a gente não vai crescer. Perfeito. Mas isso entra no ponto desse nicho da solução de software da SAP Concur, para o que eu mencionei lá atrás, né? Que é a oportunidade de você fazer e buscar a produtividade, transformando a redução de custos em mais venda, em mais resultados. Tem um caminho que as empresas vêm, principalmente com a retomada pós-pandemia, que é o cartão corporativo que você mencionou, né? Porque isso traz mais agilidade, isso traz menos tempo do colaborador para se preocupar com o reembolso que ele precisou gastar do próprio dinheiro ou utilizou o cartão próprio, né? Uhum. Ele utiliza o cartão corporativo da empresa, todo o processo está integrado, o único esforço dele é bater a foto do comprovante, porque quando a instituição financeira envia os dados da transação, daquele gasto que ele utilizou para passar o cartão, a solução já junta o recibo com as informações que vieram do banco, né? Uhum. E depois ele submete. Então, a busca é justamente esta, ser mais produtivo, pode ser um pouco antiquado, mas é o fazer mais com menos, né? E buscar eficiência e buscar satisfação para o funcionário que tem outra preocupação. Ele está lá na Leroy, ele tem já as preocupações, as metas deles, ele não tem que ficar se preocupando com esse processo da prestação de contas ou de solicitação de reembolso. Esse é um ponto que eu queria citar aqui, que é o seguinte: a primeira vez que eu vi a ferramenta em ação foi com o Rodrigo. Eu não conhecia a ferramenta, né? E eu falei, bom, para eu poder apresentar esse programa, eu tenho que ter a experiência do que é, né? E aí eu fui acompanhando a partir dali. Mas a primeira vez falou, ó, é o seguinte, pá, a gente tinha almoçado, não sei o quê, ó, assim, pá, pum, pum, registrou. Aí, com a convivência, eu percebi o quê? Que o que antes era um processo enfadonho, demorado, chato, que às vezes você esperava acumular para fazer, porque você não vai fazer de um, né? Aí você espera acumular aquilo para fazer. Agora é um processo instantâneo e às vezes até prazeroso. Porque você pega, né? Pera rapidinho aqui, pá, pum, pum, pronto, já fez. Você pode até rasgar o recibinho e tal. Já está feito, o sistema já está lá, já está registrado, né? Então, o que isso também não reflete no bem-estar, digamos, do colaborador, né? Porque antes era um negócio chatíssimo, né? A própria Bianca falou, imagina, o colaborador 1 hora depois de uma viagem, sei lá, de 3 dias, 1 hora, pelo menos, de trabalho desperdiçado, enfim, para poder fazer todo esse processo. Com certeza, desculpe meu francês, com o saco cheio. Né? Porque, nossa, eu não queria fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir o meu reembolso. E agora não, né? Esse tipo de experiência, Wagner, da satisfação na utilização do software, do sistema, é algo que chega também até vocês, sim, por cases como o da Leroy? Sem dúvida, e não apenas para o usuário final, para o funcionário que está ali na ponta cuidando do processo, mas para o time do back-office, para o time do contas a pagar ou do CSC, do Centro de Serviços Compartilhados. Sim. Depende de cada empresa. Varia um pouco qual é o departamento que cuida, né, dessa gestão. Então, a satisfação para esse time de back-office, ela é grande também, primeiramente pela questão da visão dos gastos, o cockpit para trazer tomada de decisão ou acompanhamento para maior redução dos gastos, né? Mas também o benefício ali da automação com o lançamento, com a contabilização de todos esses gastos. Então, vamos pegar aqui a Leroy, olhando apenas Brasil, Leroy Brasil, né? Eu imagino
que a Leroy invista milhões de reais em 12 meses, né? Alguns milhões. Alguns milhões, né? E o objetivo dessa solução é justamente traz rastreabilidade sobre todos os gastos e traz a confiança, a conformidade, o compliance para qualquer tipo de gasto, qualquer tipo de despesa. Vou contar um exemplo aqui. Tem um cliente que tem unidades no norte e eles têm o nosso serviço de auditoria, porque você tem inteligência artificial que vai olhar o recibo, vai fazer um ranking de confiança de 0 a 100% para aqueles comprovantes que os funcionários estão anexando e cai também para um auditor certificado para fazer a validação, inclusive com as políticas da empresa, né? E aí um funcionário submeteu, o relatório dele caiu lá para a auditoria, ele submeteu uma despesa de refeição, o comprovante era ração de jacaré. A auditoria devolveu, né? Olha, por favor, classifique o tipo dessa despesa adequadamente. Quem é o jacaré, né? A pergunta. E aí o funcionário respondeu, não, mas é isso mesmo, eu comprei ração de jacaré, mas eu não tenho esse tipo de despesa aqui. A nossa auditoria encaminhou para o time de back-office, né, que faz a gestão interna, e aí eles descobriram que os funcionários compram ração de jacaré para evitar que o jacaré saia do rio e chegue lá na unidade e possa causar algum risco para os funcionários, né? A empresa criou tipo de despesa ração, e aí aquela pessoa que estava responsável para realizar, enfim, a gestão do caixinha ali, do fundo fixo para essas despesas da unidade, agora ela já pode fazer a prestação de contas de ração de jacaré. Tá vendo? Que é uma questão de sobrevivência. Nada na economia brasileira é tão relevante quanto a ração de jacaré para evitar que o jacaré entre na empresa. Agora, Wagner, eu tenho uma curiosidade como usuário, né? A gente citou aqui exemplos de recibos em papel. Então hoje, por exemplo, se eu pegar um táxi, ele vai me dar um recibo em papel, eu digitalizo, mando na ferramenta da Concur, problema resolvido. Se eu uso um Uber, ele já me gera esse recibo eletrônico. Imagino que seria mais fácil ainda e nem ponho mão em papel nenhum, é isso? Exatamente. A Uber, como algumas outras empresas de aplicativo, assim que você, funcionário, saiu do carro, a Uber envia esse recibo eletrônico para a Concur. O único esforço do funcionário é submeter o relatório ou para solicitação de reembolso ou para prestação de contas, caso ele tenha colocado o cartão corporativo ali no aplicativo do Uber, né? Que inclusive até quando ele vai pedir, ele pode indicar se é uma corrida corporativa ou se é uma corrida pessoal. E aí se é pessoal, a Uber já nem manda para a Concur e não faz essa mistura das despesas, né? Mas eu tenho para você uma questão específica sobre o cartão corporativo, porque já de todos os governos, desde quando o Brasil adotou o cartão corporativo, esse é um tema de muito ruído, né? E nós que apoiamos as empresas e nós, cidadãos, que queremos que o Brasil sempre dê certo, né? Eu, em particular, que sou um consultor de negócios da indústria de software, olho, meu Deus, por favor, governo, né, coloque uma ferramenta como esta para trazer toda essa automação, controle e transparência, né? Transparência sobre os gastos públicos, né? É um desejo. Eu acho que em breve a gente pode ter esses avanços no Brasil, assim como também há não muito tempo a própria SAP Concur tem avançado muito bem no setor público americano e também na Europa, né? Tomara que chegue aqui mesmo, porque acho que é um caminho sem volta, Wagner. As boas práticas de compliance do setor privado precisam ir para o setor público. Perfeito. Porque a lógica é a mesma, o controle é o mesmo, o rigor tem que ser o mesmo e as regras você adota. A política, o que pode, o que não pode, e o sistema automaticamente aprova ou não aprova aquela despesa. Simples assim, né? Então, acho que, inclusive, isso iria contribuir com a transparência do poder público, que em última análise usa os impostos pagos por nós contribuintes. Claro. Né? O dinheiro não é do poder público, o dinheiro é nosso, que a gente contribui, né? Daria mais transparência, evitaria fraude e corrupção. Perfeito. Gente, que papo gostoso para a gente poder abrir aqui essa temporada do Longe de Casa. Já indo aqui para os nossos finalmente, antes da despedida de cada um, eu queria pedir uma perspectiva, Luiz. Você falou um pouquinho na abertura do programa, mas
queria agora, com base no que a gente conversou também e tal, e tendo em vista esse novo comportamento do setor privado, né? O quanto que isso pode beneficiar a economia como um todo e o que você lê, assim, de perspectiva, digamos, para os próximos 6 meses ou até o final do ano. Bacana, Léo. Bom, então vamos olhar para frente, né? Como eu disse no começo, estamos num governo de transição normal, novidades estão vindo. O Wagner citou 2 fatores que são muito importantes, além do arcabouço fiscal que eu falei no início. Reforma tributária, eu acho que o Brasil tem a maior chance dos últimos 30 anos de fazer uma reforma tributária, oportunidade única. Agora vai, será? Agora vai, mas tem só um ponto de atenção, Léo. Não adianta qualquer reforma tributária. É inegável que a indústria paga proporcionalmente uma carga tributária maior do que os demais setores da economia, mas a lógica não pode ser tão simples quanto tira a carga tributária da indústria, joga para o setor de serviços, porque você vai matar o setor de serviços, que representa 70% de todo o crescimento econômico. Então, isso tem que ser muito bem debatido, muito bem distribuído, para você não aliviar um setor e matar outro. Então, esse é um ponto importante. Certo. E, num segundo momento, vai se debater, vamos preparar o bolso, que é mudanças tanto do imposto de renda. As informações que eu tenho lá de Brasília, que o governo vai propor a criação de novas alíquotas de imposto de renda. Então, hoje, todo mundo sabe que a alíquota máxima é 27,5%. Deve vir uma alíquota aí de 35% para quem ganha mais. Então, quem ganha mais, prepare o bolso, é um ponto. Quem ganha hoje é remunerado por distribuição de dividendos das empresas, sabe que é isento do imposto de renda. Provavelmente haverá taxação disso. É um ponto, um caminho meio que sem volta, porque, como eu disse, é um governo que vai buscar ampliar receitas. Então, a reforma tributária ela é bem-vinda, mas na outra ponta, o resultado dela tem que ser simplificar o sistema e não aumentar a carga tributária, porque acho que ninguém aguenta mais pagar impostos. E o segundo ponto, que acho que é muito importante, que são os juros. O Wagner mencionou, a gente está num período de juros altos. Qual é a boa notícia? Se o governo cuidar com carinho das contas públicas, já está desenhado um cenário para, a partir do segundo semestre, o Banco Central começar a reduzir juros. Claro que é uma redução gradual. A gente tem uma taxa básica Selic em 13,75%, vai reduzir gradualmente, deve encerrar o ano em 12, 12,5%. O ano que vem continua. Se tudo der certo, a gente volta a ter um juro de um dígito, ou seja, abaixo de 10%, no segundo semestre do ano que vem. Isso é muito importante, porque quanto menor for a taxa de juros, maior vai ser o potencial de crescimento da economia como um todo e, por tabela, das nossas empresas. Maravilha, perfeito. Eu gosto muito da sua leitura, gosto muito de como você fala. Você é muito legal ser seu amigo, Luiz. Quem quiser acompanhar você também no dia a dia, você já falou no começo, mas aqui também passando o serviço no finalzinho do programa, como é que a gente acompanha Luiz Arthur Nogueira aí nas interwebs, nas televisões do Brasil? Eu tô na TV Jovem Pan News, na rádio também, de manhã, de tarde, de noite. Tô quase o dia inteiro lá. E nas minhas redes sociais, o meu Luiz é com S, meu Arthur é sem H. Então no @Luiz Arthur Nogueira, vai me encontrar no Instagram, no LinkedIn, em todas as redes eu republico lá tudo que eu faço, os artigos que eu escrevo na Isto é Dinheiro. Então é fácil me acompanhar. Maravilha. Obrigado por estar aqui com a gente nesse nosso primeiro episódio dessa temporada 2023. Foi uma honra. Uma honra toda nossa, sempre. Bianca, que legal ter você aqui com a gente também. Quero que antes de você se despedir, passar eventualmente seus contatos para quem quiser adicionar você no seu network, que passe um pouco também para a gente de como que a Leroy Merlin vê isso que está acontecendo, como é que você analisa também isso para a empresa, né? Como é que tem impactado e qual a perspectiva para esse ano para vocês? Eu também gosto muito da fala do Luiz, né? Ele falou um pouco de que é necessário simplificar o sistema, né? Para que a gente consiga aí acompanhar essa transformação, essa questão da economia. E diante de Leroy Merlin, ele também já comentou sobre produtividade, né, para se alcançar mais resultados. Então, essa parte de simplificar o sistema com produtividade vai linkando um pouco as coisas. Então, a gente tem essa perspectiva de que a gente melhorando essa questão de gastos, né, assim como o Wagner já comentou, a gente consiga aí tomar um fôlego para que as pessoas também consigam ir acompanhando essa transformação, porque a gente fala de um público que ganha um pouquinho mais, mas também tem o pessoal que tem uma renda mais baixa.
Então, produtividade, simplificação do sistema, eu acho que já é um fôlego aí para a gente conseguir acompanhar toda essa transformação que está ocorrendo. Maravilha, que legal. Quem quiser, pode passar da empresa, o que você quiser, o espaço é todo seu aqui, os contatos. Eu tô no LinkedIn, né, Bianca Carlota, e Instagram também, Bianca Carlota 6, quem quiser me acompanhar, e tô na Leroy aí, quem quiser me procurar. A Leroy Merlin tá aí, é só jogar no Google, né? E a pessoa vai ter contato lá, meus né? contatos é LinkedIn e Instagram. O seu, eu vou deixar, a gente deixa sempre na postagem do episódio os links dos nossos convidados para facilitar. Obrigado, que seja a primeira de muitas participações aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado por ter aceito o nosso convite e sucesso. Obrigada. Lá no seu trabalho. Wagner, meu amigo, primeiro de muitos, você vai estar aqui com a gente ainda nessa temporada outras vezes. Eu estou adorando. Nosso telespectador aqui agora também vai te encontrar mais vezes, mas eu quero também a sua leitura por parte da Concur, desse momento que a gente está passando, antes também de você deixar os seus contatos para a gente de novo. Sim, esse é um momento que nós vemos que as empresas estão buscando realmente melhor eficiência para os seus negócios, né? Então, nós estamos num ótimo momento, muitas empresas estão nos procurando para justamente melhorarem esses processos, melhorarem a governança sobre os gastos, sobre as despesas, né? Que a SAP Concur atua justamente, que é o SG&A, gestão, despesas gerais de vendas e administrativas, né? Para quem já é cliente, o momento também é ótimo, porque todos os nossos clientes estão buscando uma melhor maturidade nessa gestão de gastos. Então, seja para trazer mais eficiências nas auditorias, para evitar erro, para evitar eventualmente casos de fraude que tem em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, né? E justamente trazer as oportunidades de economia que eu mencionei aqui, né? Perfeito. Então é esse o cenário que nós vemos e que está muito melhor neste ano de 2023. Que bom. Quem tiver interesse para me acompanhar nas redes sociais, LinkedIn, Wagner André. Que é sobrenome, né? Não sobrenome. Tem que colocar SAP porque... E aí vai aparecer alguns Andrés Wagner com W, né? Com W, exatamente. E a minha rede social também, que é corporativa, é no Twitter. O Twitter eu uso somente para questões corporativas. Olha que legal. Não fico discutindo no Twitter. Não, o Twitter pra mim é uma quinta série maravilhosa. É o quintal da minha casa. Mas tem uma base de informação muito interessante que muitas vezes as pessoas não exploram. E qual é o seu Twitter? E aí no Twitter é @WHAndré CX. Exatamente, de melhores experiências para os clientes. Perfeito, que maravilha. Customer Experience. Exatamente. É isso? Vai ter ali o link também na postagem do episódio. Obrigado, meu amigo, por me acompanhar nesse nosso primeiro episódio. Obrigado demais. E obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse primeiro episódio da temporada 2023 do Longe de Casa. Eu sou Léo Lopes, @LeoRadiofobia, em todas as redes sociais também. Você me acompanha no Twitter, grande piadinha, da grande quinta série, mas tem também lá o Instagram, eu também falo coisa séria lá também, viu? Não muito. Também no Instagram, no LinkedIn, e aqui o Longe de Casa você acompanha, né, essa versão em vídeo no canal do YouTube da SAP Concur, e você ouve o podcast em todos os agregadores também, lá no feed do SAPcast, que você encontra em qualquer agregador, é só jogar SAPcast, você pode ouvir a nossa versão 100% em áudio. Para saber mais sobre a SAP Concur, acessa concur.com.br, segue também a SAP nas redes sociais, @SAP_Brasil no Instagram, SAP Brasil também lá no LinkedIn, e ali você vai acompanhar. A gente volta com mais episódios nessa temporada. Obrigado pela sua audiência, para você que nos ouviu em áudio, obrigado pelo seu streaming, pelo seu download, e até o próximo episódio do Longe de Casa. Obrigado, um abraço.